E uma outra coisa que eu acho interessante também de Éfeso, fora a questão do primeiro amor, é a citação de um grupo específico, né, que são os nicolaítas. Nicolaítas. Então, esse é um grupo que eu já vi pessoas comentarem, mas são poucos os que entendem quem eles são especificamente, né? Então, Uhum. que grupo é esse? O que é que eles faziam? Por que é que eles são citados aqui? O verso 6, né? É o verso 6 do capítulo 2. Ele cita: tens contudo a teu favor, e aqui no caso está aí até um elogio à igreja, né? Aham. Em teu favor, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E é interessante É, aqui, Paulo, antes de você continuar, só um parênteses, né? É Deus dizendo que a igreja tem a favor dela, que ela odeia. Só que ela odeia, odeia aquele que também é odeia. odiado por Deus, aquele que pratica o pecado, né? Porque esse é um Sim, ponto, assim, só um exatamente. parênteses aqui que me chama a Sim, atenção importante nesse texto, né? ressaltar. Que as pessoas pensam Agora, num Deus que é só amor, mas acho que esse Deus não tem justiça, não tem, né? E aí, interessante esse é, aspecto. e que é uma justiça muito apenas tendenciosa para o lado do amor, né? Ele é sempre Exato. um Deus tendencioso, né? Aham. Por outro lado, né, a gente vê também que o problema dos nicolaítas não era um problema restrito à igreja de Éfeso, porque Sim. quando Jesus Cristo encaminha as cartas por meio do apóstolo João, ele escreve à igreja de Pérgamo, e lá no versículo Aham. 15, ele diz: outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha só. Aqui a situação é algo O inverso, oposto. porque aqui ele está dizendo: é, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, enquanto em Éfeso o povo odiava a doutrina dos nicolaítas, na igreja de Pérgamo havia uma adesão à doutrina dos nicolaítas. E aí surge a pergunta, né? Quem seriam esses nicolaítas? Não sei. O que se pode dizer é que pelo nome, que essa doutrina, ela seria uma doutrina que teria derivado de um certo Nicolau. Aham. E não é o Papai E Noel aqui, né? que não é o Papai Noel. Só que Nicolau é também uma palavra cujo significado ele pode não necessariamente se referir a uma pessoa, porque Aham. tem a ideia daquele que vence sobre o povo, aquele que vence o Sim, povo, sim. né? Essa é a ideia. Isso por causa da palavra para vitória, né? Que seria Nike, né? Exatamente, exato, exatamente. Qual é a questão aqui? Qual é a tendência que a gente vai encontrar em termos de interpretação sobre quem seria esse grupo? Seria um grupo, obviamente, pagão, que havia aderido a certas ideias muito ainda embrionárias no final do primeiro século, que no segundo século será denominada de gnosticismo. Ok? Será denominada de gnosticismo. Porque a gente não tem, tecnicamente, a gente não tem gnosticismo no primeiro século. A gente tem ideias embrionárias do gnosticismo que vai se estabelecer no segundo século. Então, algumas ideias estão presentes. E muito provavelmente aqui, embora a gente não tenha informações sobre que grupo esse seria, era um grupo com alto grau de paganismo e que desviava o povo, de certa maneira, para longe do seu Deus. Muito provavelmente, aí agora é hipótese, uma hipótese, ok? Não estou batendo martelo. Muito provavelmente, esse seria inclusive um grupo para minar a fé dos irmãos efésios e que os teria levado a abandonar o primeiro amor, ok? A abandonar o primeiro amor. Mas aí você vai pensar assim comigo: mas isso é uma contradição, porque aqui ele diz que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, e a teu favor, o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. Ok, eu não vejo contradição nisso. Porque, veja, se há uma ideia dentro de um contexto local e há uma resistência clara a essa ideia, não significa que internamente, com o passar do tempo, algum tipo de adesão tenha sido feita por certas pessoas, ao ponto de, no final do primeiro século, depois já de décadas, essas pessoas terem de alguma maneira se perdido ali por conta de ideias estranhas. Eu não estou dizendo que essa teria sido a razão, mas essa poderia ter sido uma das razões
para que o povo de Éfeso de fato abandonasse ali o seu primeiro amor.